Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi, mais uma vez num vídeo promocional da campanha recorrente que eu estou realizando no Catarse. Estou deixando o link aqui na descrição para quem se sentir com vontade de apoiar o projeto que eu estou realizando, que é o de buscar recursos para financiar a produção de ilustrações a serem utilizadas nos projetos de RPG que estarei desenvolvendo. Eu comecei nesse mês, então comecei agora a trabalhar em função disso. E o primeiro projeto que eu estou já trabalhando e que vou compartilhar com aqueles que já estão apoiando a campanha de financiamento recorrente é a estrutura textual que eu estou montando para o Belém Noturna, que é o cenário de Vampiro à Máscara, quinta edição, da região metropolitana de Belém. E posteriormente, quando tiver com as ilustrações prontas, vou providenciar a diagramação dele e botá-lo para ser vendido no Storytellers Vault. Aí a vantagem de quem for fazer o apoio do financiamento recorrente é que já vai adquirir esse material que eu vou fornecer, porque como você me ajudou a financiar as ilustrações, nada mais justo do que eu entregar o material final para quem apoiar. E aí naturalmente quem não apoiou vai ter que entrar lá no Storytellers Vault e adquirir a sua versão. E eu pretendo todas as terças-feiras trazer um vídeo aqui no canal explicando como está o andamento, mostrando algumas coisas e meio que dando uma prova do que está sendo feito. E o acesso propriamente dito daquilo que eu estiver fazendo será tão somente pela lista de anúncios do Catarse, que manda só para aquelas pessoas que estão apoiando a campanha. Então, por exemplo, hoje eu vou apresentar o arquivo textual do Belém Noturna e vocês vão aqui visualizar, mas não vão ter acesso a ele, a não ser que vocês vão lá no Catarse e façam o apoio, porque é por lá que eu vou disparar o link desse arquivo para os apoiadores já terem acesso ao conteúdo. Sim, eu já vou disponibilizar o conteúdo para aqueles que já estão apoiando, para eles já irem olhando, idealizando o que está escrito e até, quem sabe, trocando mais ideias, deixando algumas recomendações, sugestões. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Eu posso não acatar nenhuma, mas com certeza uma outra visão, uma outra ideia pode ajudar eventualmente a agregar valor ao conteúdo do Belém Noturna, beleza? Então deixa eu apresentar para vocês como é que está ficando a estruturação do Belém Noturna. Bom, vocês estão vendo aí na tela o arquivo Word que eu vou disponibilizar para os apoiadores. Como vocês estão vendo, a estrutura está eu como coordenador do projeto e tenho 3 pessoas que estão me apoiando na composição e construção de conteúdos dentro do Belém Noturna, que é a Listra Maravilha, o Alfredo Nemesis e o Edmir Amanajaste Celestino, que fizeram algumas contribuições que agregaram ao cenário. Então eles estão aqui compondo a lista de autores. Também pretendo em breve colocar os autores de personagens, porque o Belém Noturna ele é fruto de uma comunidade de narradores e jogadores, principalmente dos jogadores que criaram os seus personagens para jogar. E esses personagens irão compor a lista de personagens do cenário. Então, quando eu começar a colocar as informações dos personagens, irei criar aqui também a referência a cada um dos jogadores e seus personagens para vocês também saberem. Mas olha só, como é que eu estou estruturando o Belém Noturna? Eu estou seguindo muito parecidamente a estrutura do Chicago by Night, reservada a algumas coisas que não eram possíveis de trazer. Mas vou mostrar aqui para vocês. Tem uma introdução, que eu faço uma explicação do que é o conteúdo, do que se pretende. Vocês vão ver que ele já tem alguma coisa textual construída, explicando o que eu pretendo
para cada capítulo, mas ainda vou aumentar um pouquinho mais porque eu acho que é interessante ter alguma parte textual explicando as motivações por eu estar preparando esse conteúdo do Belém Noturno. Aí em seguida o capítulo 1, que é uma perspectiva cainita de Belém, é onde eu coloco um personagem, um dos personagens mais antigos da cidade, o João Caminhante, fazendo uma descrição sobre o olhar dele da presença dos vampiros na cidade de Belém, porque afinal de contas, na história, ele é o vampiro mais antigo da cidade, então ele viu tudo que aconteceu até hoje, que passou por lá. Então é uma narrativa relativamente um pouco longa, mas ela conta a história dos vampiros na cidade, que é um paralelo com a história da cidade de Belém. Vocês vão ver fatos aí reais que se misturam com a ficção em torno dos vampiros da cidade. Então, as sessões dentro desse capítulo tem o antes, que é, no caso, antes dos vampiros chegarem na cidade, que eu já deixo aqui meio que uns ganchozinhos para mago, para aparição. Quem lê vai talvez captar esses ganchos que eu estou colocando, porque sim, lá para frente, conforme as quintas edições dos demais jogos saírem, vou ler, vou preparar para criar também grupos de jogo de mago, aparição, lobisomem, hunter. Já estou me preparando, inclusive, mas é um pouco mais para frente. Então pretendo sempre deixar ganchos para a galera já poder ir conhecendo esses outros seres sobrenaturais. Mas aqui o conteúdo é focado em Vampiro à Máscara. Aí depois do antes temos o primeiro, que foi o primeiro vampiro a chegar na cidade, que não é necessariamente o João Caminhante, e sim o senhor dele, que o abraçou em Belém. Depois, o Círio de Nazaré, é um momento importante para a cidade, e o quanto ele afeta os vampiros da cidade. Temos o evento da independência. Para quem não sabe, o estado do Pará aderiu à independência do Brasil quase um ano depois de 7 de setembro. Foi mais exatamente no 15 de agosto do ano seguinte. E aí houve um evento bastante marcante na cidade que gerou uma série de conflitos que reverberam algum tempo depois. Então é importante ter esse momento registrado. E aí depois tivemos o grande revolta local, que foi a cabanagem. É importante também até no envolvimento entre os seres metamórficos da região e os vampiros. Depois tem La Belle Époque, que é um momento de ascensão da cidade. Ela teve muita riqueza nesse período e ao mesmo tempo foi a chegada da princesa Dolores à cidade, que por muito tempo foi a príncipe de Belém. Ela era do clã Toreador. E aí passa pelo Barata. O Barata foi o governador do estado durante o governo do Getúlio Vargas. Ele foi muito importante aqui no período, durante a época, e também tiveram passagens dos vampiros nesse período. O conflito mundial, que é em relação à Segunda Guerra Mundial, também tiveram efeitos na cidade. A presença da chegada Garou, sim, tão somente nesse período que vocês vão ler aqui é que os Garou chegaram. Antes deles, só Balan praticamente que povoava essa área. Aí vocês se perguntam, Raga, mas não tinha Mocolé, Ananase? Tinham, mas eu preferi inicialmente deixar ganchos para Balanche. Nada impede de, quando eu for preparar um conteúdo voltado para os metamorfos, falar deles. Mas a presença Garou mesmo só a partir do período da década de 1950. Avançando, temos a chegada dos Tremé, que ocorreu mais ou menos no mesmo período da ditadura militar que ocorreu no Brasil. Depois temos o reinício da democracia, mostrando a Belém após ditadura militar. Claro, naturalmente, sobre o olhar dos vampiros, fazendo um paralelo com a realidade. O evento da invasão Sabá, porque afinal de contas a terceira edição do Vampiro à Máscara foi muito pautado nessa guerra constante entre Sabá e Camarilla. Em várias cidades do mundo houveram invasões, e aí eu trouxe também uma proposta de invasão para Belém que culminou com a morte da Príncipe Dolores.
isso foi um momento determinante para os eventos futuros da cidade, principalmente entre os vampiros. Aí teve o momento seguinte, que foi o vácuo governamental da ausência de príncipe, e por fim a ascensão e queda de um novo príncipe. Eu ainda estou construindo ele, ainda não terminei, mas falta pouquinho para eu terminar, que são os eventos que ocorreram desde o início das narrativas que eu estou fazendo aqui no canal, que começou em 2020 e que deverão terminar agora no final de 2022, que é quando eu tenho pretensões de fechar esse conteúdo desse livro e lançá-lo. É até aí que deverá ir todo o background do Belém Noturna para a galera pegar e quem sabe se esperar e jogar na cidade de Belém. Os demais ainda não tenho nada textual porque eu ainda estou construindo o capítulo 1. Mas já adianto para vocês como é que eu estou estruturando. O capítulo 2 é a região metropolitana, onde eu trago informações da ocupação da região metropolitana, de todos e de seus municípios que o compõem. São vários municípios, incluindo a capital do estado, Belém. Nessa região é um mix de áreas urbanas com áreas ainda verdes, por isso que tem alguma relação com seres sobrenaturais não só urbanos, e aí eu pretendo mostrar aí essa ocupação, de como eles estão espalhados, tal como o Chicago by Night fez. Então nesse capítulo eu tento fazer uma brincadeira com mapas, para ajudar a galera a conhecer não só a região metropolitana de Belém, como os personagens estão espalhados na região. No capítulo 4, as coterris, capítulo 3, os membros da região metropolitana de Belém. Vou seguir a mesma estrutura do Chicago by Night, vou colocar todos os personagens classificados por clã, organizados por clã. Não vai ser, não vou fazer por grupos organizados, e sim por clã, começando pelos Banu Hakim, Bruhá e assim vai. Então vão lá todos eles integrantes compondo lá a lista. Aí depois vou falar das coterris que compõem o cenário. Ao todo são 5 coterris. Vou lá descrever como é que elas estão distribuídas, inclusive os territórios dos membros individuais, que são os NPCs que eu uso para narrar. Aí no capítulo 5, o Ventru Afogado. Vou deixar esse gancho aí para vocês, ainda não vou dizer o que é, mas é uma combinação de trabalho que eu quero fazer com a galera do grupo Brasil in the Darkness, que eles fazem um trabalho muito legal lá, e eu quero pegar um dos trabalhos deles e trazer para esse material, fazendo uma adaptação para a 5ª edição de Vampiro à Máscara. Eu espero que eles me deem autorização para fazer. Quando eu começar a fazer somente, eu vou sempre seguir os conselhos deles, mostrar para eles como está ficando, para que eu possa atender as expectativas deles e eles me permitirem colocar esse conteúdo aqui no material. Depois, o capítulo 6 são as fichas de conhecimento. Eu convidei a Tati Malkavian e o Rafael, que fazem parceria comigo no Comentando Lore Sheets do V5, e eu convidei eles para escreverem de 10 a 12 fichas de conhecimento relacionando o background, a história do Belém Noturna, para compor essas fichas de conhecimento e a galera poder ter essas opções de vantagens aos seus personagens. E por fim, no capítulo 7, Crônicas de Belém. Eu quero colocar alguns ganchos de recomendações para a galera utilizar, pensar e utilizar para narrar para os seus amigos e a galera que vocês queiram narrar o Belém Noturna como cenário de Vampiro à Máscara. Então, é essa estrutura que eu estou trabalhando. Como vocês viram, já estou construindo o capítulo 1 e vou estar disponibilizando para todos aqueles que estão apoiando a campanha de financiamento recorrente que eu estou promovendo para financiar as ilustrações que irão para esse conteúdo. Se você ficou interessado, aqui na descrição do vídeo tem o link do Catarse. Entre lá, apenas R$10 por mês já habilita você a ter acesso a esse conteúdo. Então, já fica aqui essa apresentação. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima. Falou!